Bom, pessoal, mais um vídeo, né, seguindo a linha daquilo que eu estava analisando, né, sobre algumas passagens da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, se elas são realmente passagens escritas sob inspiração divina ou é meramente humana. Porque nós já vimos nos vídeos anteriores que o Novo Testamento manda os escravos obedecerem aos seus senhores, como por exemplo Efésios 6:5. Então isso não parece uma coisa de uma divindade, né? Parece uma coisa humana dentro de um contexto do Império Romano, onde boa parte da população era feita de escravos. E nós vimos naquele último vídeo que o Novo Testamento diviniza as autoridades humanas, quando ele diz que toda autoridade vem de Deus, que Deus que colocou rei, governador, etc. Então ele está dizendo que aquelas autoridades foram escolhidas diretamente por Deus, o que também coincide com o contexto romano da época, onde os romanos teriam mais poder, né, para dominar sobre as massas e as classes. E agora tem mais um ponto interessante, né, que favorecia muito o Império Romano, que é a questão dos impostos. Os romanos subjugavam outros povos e cobravam tributos, que geravam ondas de revoltas pelo Império. A primeira guerra judaica romana, por exemplo, ela foi motivada justamente por isso, né, segundo Flávio Josefo, por altos impostos. Porque os romanos subjugaram Israel, e eles colocavam altos tributos, isso gerava revolta, né? As pessoas não queriam ficar pagando tanto imposto para Roma. Tanto que você vê aqui em Lucas, uma referência disso em Lucas 3, 12 e 13, que fala assim, ó, quando João Batista está lá batizando. E chegaram também os publicanos. Esses publicanos aqui de Lucas eram os cobradores de impostos. Então eles foram até João Batista para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então o que dá a entender aqui o autor? Dá a entender que alguns cobradores de impostos cobravam até a mais do que era permitido, do que era tabelado. O recenseamento decretado por César Augusto, que aparece também em Lucas, visava unicamente a um aumento na arrecadação tributária que estava em declínio. Porque quando a pessoa fazia um censo, as pessoas que iam fazer o censo, elas tinham que pagar um tributo, um imposto. Eu já mostrei isso naquele vídeo lá do censo de Davi, lá do censo de Israel. E aqui em Lucas tem a mesma coisa, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sobre Quirino, o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então a pessoa ia lá se alistar e ela tinha que pagar uma taxinha, um tributo, tá bom? Grupos como os Zelotes, por exemplo, que era uma facção mais agressiva, né, que pregava a liberação da Judeia através da guerra, da rebelião, etc., eles incitavam a população a pegar em armas e combater o inimigo estrangeiro, nesse caso, os romanos. Por isso os judeus esperavam um Messias rei que fosse libertar o povo da opressão e trazer um período de paz, como diziam lá as profecias messiânicas. Mas, segundo o Novo Testamento, Jesus não só não combateu essa opressão romana de imposto, como ele favoreceu. Por exemplo, aqui, ó, em Mateus 22, 17 e 21. Lembrando que eu estou tomando a Bíblia aqui como nós temos hoje, tá? Independente do que é literal ou não é literal, estou tomando como nós temos. Os fariseus chegam para Jesus e dizem: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Eles perguntam para Jesus. Aí Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é a esfinge a esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nessa resposta dele? Dai a César o que é de César. Se a moeda tinha uma efígie, né, uma esculpida ali a imagem de César, então aquilo tinha que voltar para César, tinha que pagar o imposto. Foi basicamente essa a resposta de Jesus. Essa aqui eram as moedas romanas, ó, que tinha geralmente esculpida, né, o rosto do imperador. Aqui outra passagem, ó, disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Aqui é Jesus falando com Pedro, tá? Dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos? Ou o censo? Aqui, ó, o censo é que nem eu falei ali do censo de Quirino, ali, de Augustus, que tem mencionado em Lucas, que eles cobravam um tributo e uma taxinha. De quem cobra os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos filhos alheios, né, dos estrangeiros? Aí disse-lhe Pedro: dos alheios, que no caso aqui seriam os judeus, os estrangeiros. Disse-lhe Jesus: logo então estão livres os filhos, ou seja, os filhos não precisariam pagar imposto. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que é um tipo de pérola, tá, pessoal?
eu não sei, não, perdão, eu não sei se é uma pérola ou é um tipo de moeda da época, tá? Tira-o, toma-o e dá por mim e por ti. Então, segundo esse texto aqui que é meio estranho, né, que só aparece em Mateus, Jesus manda Pedro ir lá pegar um peixe que ia ter um tipo de estáter para pagar imposto por ele e por Pedro. Só que esse texto aqui, além de só aparecer em Mateus, pessoal, ele é meio estranho também, porque uma pessoa que não pagasse imposto, ela seria cobrada pelo Império Romano. Então, como aqui dá a entender que Jesus não pagava imposto e nem Pedro, com certeza eles teriam problemas. Ainda mais Pedro, que era um pescador, ele devia ter um mínimo de atividade comercial, né? Ou comprar alguma coisa no mercado, etc e tal. Então, esse texto aqui não é muito autêntico não, tá? Mas a intenção do autor que colocou no texto parece que é justamente essa, para dizer que até o próprio Jesus, que não gostava de imposto, acabou pagando o imposto. Aqui em Romanos 13, 6, 7, Paulo diz assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então o que Paulo está dizendo aqui aos romanos na sua epístola? Ele está dizendo, paga o imposto, não fica devendo nada para ninguém não. Se você tem um imposto no seu lugar, você deve pagar aquele imposto. Basicamente isso que Paulo está dizendo, tá bom? E Jesus, inclusive, ele tem um cobrador de imposto, né, como apóstolo, que é Mateus, também chamado Levi, né, por Marcos e Lucas, mas segundo Mateus o nome dele é Mateus, ó. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você tem o mesmo padrão aqui em Lucas, ó. Ele viu um publicano, que era um cobrador de impostos, chamado Levi, e assentando na recebedoria, que era onde se recebia os impostos, disse-lhe, segue-me. Então é que nem eu falei daquela passagem de Mateus, é meio estranha, né, porque Jesus não pagava tributo, mas ao mesmo tempo ele tinha até como apóstolo um cobrador de tributo, né? Então seria meio improvável aquela passagem, tá bom, pessoal? Mas aqui a intenção parece que é mostrar que até os cobradores de impostos seriam apóstolos de Jesus, né? Ou seja, a pessoa teria que continuar seguindo a lei romana, pagando impostos, tá bom? Agora, para finalizar aqui o vídeo, quem quiser pode dar um like no vídeo, tá? Que vai estar ajudando, ajuda a aumentar o alcance e o engajamento. Nós vimos aqui que o Novo Testamento ele favorece sim ao pagamento de impostos, né? Tributos. E o dízimo bíblico também era um tipo de imposto, né, mais religioso, onde a pessoa tinha que dar uma parte para fazer justiça social, né? Tinha lá toda a prescrição lá desde Deuteronômio, Levítico, etc. Então o dízimo era como se fosse um imposto religioso. Muitos pastores pregam o dízimo por isso, que eles falam que está na Bíblia. Não, amadinho, o dízimo é bíblico, está lá. Por isso que todo mundo tem que dizimar. Quem não dá o dízimo rouba a Deus, amadinho. Beleza. Mas o imposto também é bíblico, que nem nós vimos aqui em todos esses versículos. O próprio Jesus falou, a César o que é de César. Então por que a maioria das igrejas elas têm isenções tributárias? Negociam lá com políticos, etc. e acabam ficando isentas de muito imposto. Jesus não falou que era para dar a César o que é de César? Quer dizer, o dízimo eles veem como uma obrigação. Eles fazem toda uma pressão psicológica para o fiel dar o dízimo porque está na Bíblia. Até Jesus falou, né, para dar o dízimo em dado contexto. Agora, Jesus também falou para pagar imposto. Ó, dai a César o que é de César. Então por que muitas igrejas aceitam essa isenção tributária? Não é bíblico? Por que elas não chegam lá e falam assim, olha, eu sou cristão, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus para mim é inspirada, inerrante, inefável, foi o próprio Deus que inspirou os autores, eu acredito na literalidade da Bíblia, então eu quero pagar o meu imposto, porque eu acredito que Jesus que eu sigo, que cura, salva, liberta, Jesus que eu louvo, ele disse, dai a César o que é de César. Então se Jesus mandou pagar imposto, eu vou pagar imposto. Ou como Paulo aqui, ó, eu acredito que Paulo é o apóstolo que Jesus levantou para nos trazer o evangelho, e Paulo disse, ó, paga o tributo e paga o imposto. Então eu não quero essa isenção tributária. Quer dizer, seguir meia Bíblia é fácil, né, pessoal? Impor para os outros o imposto religioso judeu, como o dízimo, é fácil. Agora, seguir o imposto que deveria ser para o cristão, um imposto estatal, aí já são outros 500, né? Então tá aí, pessoal, mais um videozinho dando continuidade do que eu tenho abordado. Espero que tenham gostado, tirem suas conclusões. Quem puder dar um like no vídeo. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.